foi uma palestra do Divaldo, foi no Instituto Português da Juventude. Depois dessa palestra, já às 10 horas, eram 11h30, o Sr. Coronel Costeira, como presidente da Federação Espírita Portuguesa, e o Divaldo Pereira Franco, que aqui vieram os dois ainda com muita paciência, e fizeram aquilo que nós podemos considerar a inauguração do novo espaço do centro que existia. Existia realmente uma casinha de tijolo, telha-vã, onde as lagartixas se passeavam pelas traves, uma até chamada Ritinha, não está no lembro. A Ritinha, que lembra um bocadinho com essa lagartixazinha, não é? Ora bem, praticamente foi assim que esta casa começou aqui embaixo, com um nicho muito mais pequeno. E graças a Deus, lá temos conseguido encarar um futuro em termos desabrochado, temos dilatado o número de frequentadores, os trabalhos a prestar, que eu considero, doutrina, um serviço público. Um serviço público. Um serviço público. Ora bem, e hoje ainda há de salvar que o primeiro palestrante que abriu as palestras desta casa, que abriu o livro de honra, está aqui ensinado por ele, foi o Sr. Coronel Arnaldo Carvalho Costeiro. O senhor que aqui está, e que já tivemos a honra de receber aqui o ano passado também, e também com o Sérgio. Também com o Sérgio. Portanto, o Sérgio Vilar, que acho que muita gente que está já está a repetir, não é? Ou seja, o gosto aqui se encontra com ele. O Sérgio, que eu lembrava-me que ele trabalhava na banca, trabalhou, acabou ainda, digamos assim, a sua prestação como gerente bancário, casado com a Soraya Vilar, que de outra vez não veio, mas que hoje está cá. A Soraya deve estar ali, está ali. A Soraya tem dois filhotes, o André, que nós aqui admiramos, ainda antes da vida do pai, e vamos ter o prazer, talvez em outubro, de o receber aqui também. O André com 24 anos, e depois há uma Graziela. Há uma que é a Graziela, de 22 anos, presumo que seja escrita também, é também uma irmã. Eles estão ligados ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, mas estão ligados, sobretudo, a um núcleo assistencial, que é o núcleo assistencial espírita Chico Xavier. Aliás, o produto da venda de muitas congregações cristãs revertem em favor deste núcleo assistencial, não é? Depois, eles são do Estado de São Paulo e da cidade de Itapira. Itapira tem realmente uma conotação índia, não é? Dessas Itapiras, com certeza, essa cidade. Fica a cerca de 60 km da capital de São Paulo, que também é a cidade de São Paulo, não é? Amanhã vai estar em Porto Salvo. Eu sei que Porto Salvo, o centro, o Eurico Barçanufo, tem as palestras deles ou às 10h30 ou às 11h da manhã. Estamos já lá há 2 anos com o Paulo Serra. Portanto, eles têm de manhã os trabalhos deles, acho que é 12h30, 1h. E depois, da parte da tarde, o nosso filho vai estar em Lobato de Ida, em Algés. Lobato de Ida, bastante conhecido Lobato de Ida. Até lá, temos comprado bastante escritos, não é? Ora bem, depois vai dormir a Torres Vedras. No domingo vai haver uma reunião, onde eu já soube de ouvido, já estão cerca de 25 pessoas que lá se vão reunir para, a propósito da produção de uma pomadinha que é a pomada Chico Xavier. Da nossa Casa Espírita, há 2 delegados que, uma vez convidados, se autorizaram para estar lá presentes. 2 pessoas que consideram competentes para representar como delegados da nossa Casa Espírita e buscar a informação necessária realmente para um futuro. Ora bem, e posto isto, nós vamos pedir aqui ao Sr. Coronel Arnaldo Costeiro que faça a oração de abertura dos nossos trabalhos e depois damos a palavra ao nosso Sr. Coronel. Alexandre, nós temos de ligar o ar-condicionado para isto se tornar respirável. Ele liga durante 5 minutos e depois liga outra vez. Vamos fazer isto assim, está bem? É? Claro. 23 graus, vamos ver. Deixem-me só dizer que o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade é talvez dos 10 centros mais antigos do Brasil. Foi inaugurado em 1901 e é este centro que o Sérgio Vilar preside, da cidade de Itapira. Senhores professores, aqui estamos de novo ao serviço da felicidade
Benditos em teu nome, cientes que estás connosco através dos teus mensageiros. Agradecemos esta oportunidade de convivermos como irmãos. Agradecemos a oportunidade de podermos falar da tua mensagem, que não se esgota certamente nas nossas palavras, mas talvez de uma forma diferente, abarcando outras tarefas, outras realizações que nos pediste há 2000 anos, que, de alguma forma, não temos seguido como devíamos, pedindo-se agora para darmos testemunho da tua mensagem. Permite, Senhor, que esta noite possamos harmonizar as nossas mentes, colaborar com a harmonização da nossa mente, para ter um pouco mais da tua mensagem e logo mais, ao regressarmos aos nossos lares, podemos refletir sobre ela, levando mais coragem, mais força interior, mais fé para os combates do dia a dia tão difíceis que se nos apresentam na caminhada. Seja connosco, Senhor, que nos abençoa esta tarefa de hoje, que os teus mensageiros possam envolver o nosso palestrante e ajudá-lo a transmitir-nos mais coragem e mais fé. Seja connosco, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos reconforte em mais esse banquete espiritual que todos nós temos na casa que com certeza pertence à casa de Jesus. Agradecemos a esta casa que sempre nos recebe com um abraço fraterno, com um abraço carinhoso. Tenho recebido de Santarém mensagens de companheiros daqui pelo Facebook de estímulo, e para mim é uma grande honra em estar nesta casa comungando esse momento desse banquete espiritual. Agradeço ao nosso querido Costeira, que nos acompanha em algumas palestras por Portugal, pelo carinho que tem dedicado a nós, ao nosso trabalho, nessa parceria de fazermos a pomadinha Chico Xavier em Viseu, na qual, no mês que vem, teremos aí em torno de 35.000 potes de pomada para atender o nosso povo português, que com certeza vai se beneficiar com todo esse trabalho, que é um trabalho de amor e de alegria, onde o Costeira no final poderia, e vou deixar 5 minutos, se o Mendonça me permitir, terminando a pomada, para que ele fale um pouquinho sobre a pomada para todos nós. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra ao seu pai e à sua mãe, nós vamos buscar no Velho Testamento, quando Moisés, aquele mesmo que era um legislador hebreu, dirigindo o seu povo à busca de uma terra chamada a Terra Prometida, num determinado momento recebe os 10 mandamentos, dos quais esses mandamentos referia-se às 2 primeiras, ao amor que nós deveríamos ter para com Deus, um Deus Pai, um Deus único, um Deus bom. Nós deveríamos resguardar um dia de nossa semana para podermos cultuar a Deus, para podermos agradecer pela vida,
e compreender a sua obra. Mas fato é que as outras 8 leis eram pertinentes ao contato que nós deveríamos ter um para com o outro. E essas leis, logicamente, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do seu próximo. Mas o 8º, que é o que nós vamos hoje conversar um pouco, honra ao seu pai e à sua mãe. Logicamente, Jesus, que foi o governador espiritual, que trouxe essa mensagem, como Chico Xavier dizia, através da escrita direta. Nós sabemos, o segundo livro da obra básica, que nós chamamos de o livro dos médiuns, nos 70 tipos de mediunidade, nós vamos encontrar essa característica, uma mediunidade rara, mas uma mediunidade importante, aonde o espírito, usando da ectoplasmia, usando das energias de um médium, ele pode escrever em um papel, escrever na parede, escrever no chão, ou seja, o chamado mediunidade de materialização. E foi nessa mediunidade de materialização que Moisés então recebe essa mensagem tão significativa, essa mensagem tão importante. Mas por que honrar o pai e a mãe? É um princípio lógico. Se eu não honro o meu pai e a minha mãe, que logicamente é os espíritos encarnados mais perto de nós, muito difícil eu honrar o meu próximo. E vamos ver que o capítulo parentesco corporal e parentesco espiritual nos dá uma visão apropriada da reencarnação. E é a reencarnação que muitos acham que o Espiritismo trouxe à baila, que o Espiritismo veio trazer para nós num condicionamento novo. Vamos relembrar que o povo judeu já acreditava na reencarnação. É verdade que temos uma passagem muito bonita de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um senador daquela época. E houve um fato interessante, que Jesus estava naquela aldeia, naquela pequena cidade, pregando o seu evangelho, quando ensinava o homem a necessidade de renascer de novo. A comunidade ficou de uma certa forma impressionada. Contou para Nicodemos que era um sacerdote daquele povo. E Nicodemos então encorajou-se e foi procurar Jesus altas horas da noite. E quando se aproxima de Jesus, Nicodemos então lhe indaga: Senhor, eu sei que tu é filho de Deus, porque ninguém faz o que tu faz. Ele se referia aos milagres, ele se referia às proezas do trabalho espiritual que Jesus estava realizando. Mas como pode, Senhor, pergunta ele, eu, velho como sou, novamente entrar no ventre de minha mãe, que é mais velha do que eu? E Jesus então, aproveitando esse momento, diz a Nicodemos: Nicodemos, o espírito, o corpo procede do corpo,
mas o espírito não procede do corpo, porque este existia muito antes da sua formação. Logicamente, Jesus traz para todos nós uma mensagem futurista, uma mensagem que nós não tínhamos como compreender, apesar de que, quando estudamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar um processo que na época se chamava ressurreição. O que é a ressurreição? O que é a reencarnação? Para nós entendermos que o homem sempre acreditou na vida após a morte. A pergunta que se fazia era como isso poderia acontecer. Porque ressurreição significa o retorno do espírito no próprio corpo. Isso é ressurreição. E a reencarnação, que eles usavam como ressurreição, acreditando que nós voltaríamos no mesmo corpo. Mas fato é que nós hoje entendemos a reencarnação de uma maneira mais justa, ou seja, o retorno do espírito, só que no corpo diferente. É interessante que quando eu estudo a Bíblia, o Novo Testamento, eu vou encontrar os dois exemplos. Vamos fazer-se referir àquele momento que Jesus, conversando com Pedro, ele pergunta: Pedro, quem o povo diz que eu sou? E Pedro diz: olha, uns diz que você